Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo é tudo em todos no novo homem. O título da quinta-feira, buscar as coisas do alto por meio da imersão. E o versículo Gálatas 6,14. Longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua obra de redenção. Na cruz, o Senhor se entregou por nós, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação. Hoje, podemos ter acesso ao Senhor, podemos ter acesso às tuas riquezas graças à tua obra. Hoje, graças à tua ressurreição, podemos ser um espírito com o Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos hoje, nós te louvamos, te damos toda a glória, não só hoje, mas por toda a eternidade. Seremos-te gratos pelo que o Senhor fez, pois pela tua obra perfeita, tua obra completa. Hoje estamos reconectados a ti. Hoje podemos desfrutar de tuas riquezas, receber a tua palavra, cheia de espírito, cheia de vida, uma palavra que nos move, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos dá direção. Obrigado, Senhor. Hoje nós vivemos por ti, para ti. Tu és o centro de nossa vida. Por ti nos movemos, por ti existimos. Cada vez mais, amado Senhor, encabeça-nos para que todas as coisas tu tenhas a primazia, o lugar que é teu por direito, o lugar do centro, o primeiro lugar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em qualquer lugar que nós estejamos. Tu és o nosso Senhor, tu és o centro. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, na quarta-feira nós começamos a ver Isaías 42. Escorremos alguns versículos, paramos no versículo 13, que diz: O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Versículo 14 diz assim: Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Isso, irmãos, quando nós vemos essa frase, darei gritos como a parturiente, nós vemos isso no alimento diário. Nós lembramos da mulher em Apocalipse 12. Ela grita em meio a dores de parto. E ali, irmãos, está na iminência da volta do Senhor. E o resultado é o nascimento do filho varão. Hoje nós vemos a igreja também nessa situação, gritando em dores de parto, produzindo o filho varão, gerando o filho varão. O versículo 15 de Isaías 42 diz: Os montes e os outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Veja, irmãos, isso está muito relacionado com o que o Senhor faz com o seu povo. Os montes e outeiros devastarei, tornarei os rios em terra firme, como nós vemos no alimento diário. Isso é o quê? O Senhor removendo, irmãos, os obstáculos para que nós avancemos. Hoje não há mais tempo. Já estamos na época em que, comparado com o Apocalipse 12, a mulher grita grita com dores de parto para gerar o filho varão. Não há mais tempo, irmãos, para nós ficarmos presos em obstáculos, sejam eles positivos, coisas positivas no sentido de coisas legítimas, como a nossa subsistência, ou principalmente coisas como o pecado. Nós vamos ver, principalmente na sexta. Ali, na verdade, começa já no finalzinho da quinta-feira, quando Paulo, depois dos 4 primeiros versículos de Colossenses 3, ele fala de buscar as coisas lá do alto, da nossa vida estar oculta
Aí no versículo 5, irmãos, é como se ele descesse do terceiro céu para a terra e mostrasse, olha, veja só, vocês precisam fazer morrer a natureza terrena, senão vocês vão ficar presos nessas coisas. No versículo 5 de Colossenses 3, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Todas essas coisas, irmãos, se tornam obstáculos que o Senhor quer devastar, que o Senhor quer transformar em terra firme para nós avançarmos. Não pode mais ficar preso nessas coisas, irmãos. Nós já morremos com Cristo. A nossa vida está oculta, quer dizer, o nosso viver hoje, irmãos, é um viver celestial, um viver que se prepara para o porvir. Mas o que acontece ainda, o que acontecia com os colossenses, e muitas vezes conosco, o nosso ego, embora na parte da verdade, na parte objetiva, tenha morrido com Cristo na cruz, na parte da experiência, na parte subjetiva, ele ainda está vivo. Então por isso Paulo fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que cabia a Cristo, ele fez. Agora, o que cabe a nós precisamos fazer. Essa é a parte subjetiva da verdade, a parte da experiência. Se nós não fazemos morrer, irmãos, através da fé, aqui fala bastante da imersão, como a imersão nos ajuda a levar a nossa mente ao Espírito e aí pensar nas coisas lá do alto. Isso para quê? Para nós não ficarmos com a mente nas coisas dessa terra, pensando nas coisas dessa terra, sujeitos às coisas dessa terra, esses montes, esses outeiros, esses rios, que no versículo 15 de Isaías 42, são como uma barreira, algo que atrapalha nós de avançarmos. Nós precisamos avançar, irmãos. E aí entra a palavra, principalmente a palavra que o Senhor tem nos dado, irmãos. Veja, versículo 16, voltando para Isaías, depois eu vou voltar para Colossenses 3. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas. Como é que o Senhor tem feito isso? Através da sua palavra. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Veja, quando você vai lá em 2 Pedro 1,19, o que fala sobre a palavra profética? E é por isso que nós precisamos entender essas coisas, irmãos, e não associar a palavra profética simplesmente à palavra de homens. Ela é a palavra que Deus dá por amor à sua igreja, exatamente para fazer o que está no versículo 16 de Isaías. Então, em 2 Pedro 1,19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Como, veja só, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quando nós vimos Salmo, nós vimos que essa aurora, esse amanhecer, diz respeito à volta do Senhor. Agora volta para Isaías 42, vamos ler de novo o versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Então, irmãos, hoje nós temos uma palavra que tem nos iluminado, mostrado, olha, o caminho é esse aqui, ó. Veja, é por aqui. Talvez alguns insistam, não, eu prefiro ir pelo outro lado, vou pegar um atalho. E muitas vezes nesse atalho se perde, irmãos. Por isso o Senhor tem tanta misericórdia do seu povo, e Ele levanta os seus canais, de época em época, para mostrar, para iluminar o caminho para o seu povo chegar até o reino. E aí nós voltamos então para aquilo que eu estava falando, Colossenses 3. Depois que Paulo falou sobre buscar as coisas lá do alto, depois que ele falou sobre a nossa vida estar oculta em Cristo, como nós vimos nessas 2 últimas semanas, Paulo então, irmãos, ele toca em questões práticas, questões que são como esses montes e outeiros para muitos. Então, para encerrar a quinta-feira,
Eu vou ler na página 31 o penúltimo e o último parágrafo. O apóstolo Paulo continua: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Se somos dominados pela natureza terrena, é-nos muito difícil sair do círculo vicioso das coisas terríveis do pecado. O primeiro nível dessas coisas grosseiras são as citadas acima. Não conseguiremos livrar-nos da velha natureza terrena usando a maneira religiosa. Já morremos com Cristo, e para trazer essa realidade a nosso dia a dia, precisamos da cruz. A cruz é a solução. Cristo já crucificou o mundo. Gálatas 6,14 diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não conseguimos vencer as coisas da natureza terrena por nós mesmos, mas precisamos reconhecer que o mundo já está crucificado para nós e nós para o mundo. Mundo aqui é cosmos, que inclui não só o pecado e a carne, mas todas as coisas terrenas. Os bens, as riquezas, as vantagens, o conforto que desfrutamos, os prazeres, tudo já está crucificado. Veja, irmãos, nós podemos usufruir de tudo que Deus nos dá, com relação ao dinheiro mesmo, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ter sabedoria para lidar. Nós podemos usufruir, às vezes a gente trabalha e é o Senhor que nos dá força, inteligência para trabalhar, é o Senhor que nos faz vencer os obstáculos no trabalho e, por fim, então, receber o nosso salário, não é? Ou, no caso de empresários, enfim, receber no final do mês o dinheiro para o seu sustento. Isso é o Senhor que nos dá, é a bênção do Senhor. Então, é normal nós usufruirmos dessas coisas, como a segurança, o conforto, você poder fazer uma viagem, lazer, tudo isso é normal, porque é o Senhor que te dá, não é? Paulo, ele diz a Timóteo que o Senhor nos dá tudo para o nosso aprazimento. Onde está o problema? Quando as coisas se invertem. Quando nós buscamos aquilo que o Senhor não nos dá. Quando nós usamos as coisas, essas coisas que são legítimas, mas quando elas se tornam o nosso Senhor. Você entende? Você não é mais simplesmente a bênção de Deus para você usufruir. Virou ao contrário, aquilo virou seu Senhor. Você serve ao dinheiro, você serve ao trabalho, você serve aos prazeres, ao invés de você servir ao Senhor e usufruir daquilo que Ele te dá. É aí que está o problema, irmãos. E é aí que nós nos tornamos escravos. Então hoje nós precisamos perceber o que está nos prendendo, o que são como montes, outeiros, rios que não nos deixam avançar. Isso, irmãos, nós podemos ver na luz do Senhor. O Senhor tem tido misericórdia. A palavra que Ele tem nos dado, irmãos, realmente tem nos iluminado para ver muitas coisas, principalmente para ver aquilo que tem nos atrapalhado de buscar, de servir o Senhor. Vamos ver um pouco mais sobre isso na sexta-feira.